Graça e paz, meu doce e nobre peregrino. Mais uma vez estamos aqui debruçados na Bíblia Sagrada. Meu nome é Limaria e para quem está chegando agora, eu sou uma simples, humilde missionária, que amo falar da palavra de Deus e levar o Evangelho para toda criatura, a palavra que transforma a vida. Não que seja uma teóloga, uma profunda na palavra, não. É porque eu amo estar aqui com vocês, conversando. Aqui é o canal Caminho da Fé, Caminho da Fé, somos peregrinos e estamos a caminho da Nova Jerusalém Celestial. Todos vocês estão convidados para participar do nosso canal. Aí embaixo dos vídeos tem as inscrições para você fazer, se não for inscrito, deixar o seu like e compartilhar, comentar, fazer pedido de orações. Nós temos uma caderneta que oramos por todos os pedidos de oração que fazem na rede social, Enfim, e nós estamos aqui em Hebreus 11, a Galeria da Fé. A Galeria da Fé é muita gente, Deus deixou escrito a Galeria da Fé, o nome dessas pessoas, embora com suas falhas, como nós temos falhas, todos nós temos falha, O perfeito só é Deus, Mas deixou para a gente ver com seus erros e seus acertos, ou seus acertos e seus erros, A gente está aqui aprendendo. Então vamos pegar os lápis de cores, que hoje nós iremos falar de um novo personagem. Seu caderno de anotação, para estar anotando. Quero lembrar também que abaixo do vídeo tem uma seta, que se chama descrição do vídeo, e lá eu coloco os assuntos, algum estudo sobre o personagem, para você estar pregando, para você estar dando estudo, no seu culto no lar, no ciclo de oração, aonde você for, Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, Nós somos apenas vasos de barro na mão do olheiro. E também eu coloco nos comentários, estudos bíblicos para você estar compartilhando e estar estudando. Vamos abrir Hebreus 11. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, que nós vimos ontem, e de Baraque, que nós vamos ver hoje, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Se na Galeria da Fé está o nome de Baraque, foi porque Deus quis, ok? Colocar aqui, porque não colocou Débora, colocou Baraque? Porque Deus quis que ele entrasse na Galeria da Fé. E às vezes a gente, vê tantas pregações, como eu costumo dizer, se fala tanto, mas não se fala do texto com o contexto histórico, o contexto geográfico, não vê. Aí sai atropelando e fala, como eu já fiz quando eu gravei o vídeo, não sei se vocês lembram da família de José, E eu vi tanta pregação chola, tanta pregação, não, porque o pai de José, Jacó, gostava mais de um, não gostava de outro. Quando a gente foi estudar os irmãos de José, a gente viu o desmantelo que era aquela família, Tá aí na playlist, a fé de José. A gente viu o desmantelo. O irmão de José mais velho se deitou com a mulher do pai. Os irmãos descendo mais, encostado mais velho, descendo. 3, 4 irmãos ou 5 se juntou para matar um povoado. E por aí vai a miséria. E no fim, a gente viu o que eles queriam fazer com José.
matar o plano de Deus, só que ninguém consegue, e matar o irmão. Então, quando a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que ver o texto e o contexto. Ele está aqui na galeria da fé, porque Deus quis que ele tivesse aqui. Por quê? Porque ele tinha fé. Não é simplesmente, não, ó, tá vendo, Débora, não sei o quê, tem todo uma história. Primeiro, essa história tem personagens. Tem o próprio Baraque, tem Débora, começa por Débora, aí tem um próprio Baraque, tem Jabes, tem Cícera e tem o povo de Deus. Então aqui tem vários personagens que tá cada um no seu lugar, mas vamos ver aqui em Juízes, pegue o lápis de cor diferente para o personagem de Baraque. Juízes 4, né? E vamos começar com 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Então Eude morreu. Quem ficou no lugar de Eude foi Baraque. O que foi que os filhos de Israel, o povo de Deus fez? Voltou de novo para a idolatria. Aí já começou por aí, voltou. No 2. Por isso o Senhor entregou nas mãos de Jabe, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Azote-Agoi. Então, o povo de Deus estava nas mãos de Cícera e do seu comandante Jabe. E ficou quanto tempo lá, prisionado? Cerca mais ou menos 20 anos. 20 anos. O povo de Deus era assim, era um sobe e desce, era que nem elevador. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo, e Deus prensava na prensa, quando eles voltavam para a idolatria, que eu morro dizendo, Deus abomina a idolatria. Deus abomina. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aí quando viu o acoso, aí clamou ao Senhor, e é bom isso, né? Clamar ao Senhor, porque Jabe tinha 900 carros de ferro. Então Cícera e Jabes, Cícera o rei, Jabe era o comandante. Então Jabe, ele tinha na época um arsenal, um exército poderoso, só de carro de ferro ele tinha 900 carros. Para cada carro, um homem ou 2 homens, não sabemos. E ele tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Está vendo? Era 20 anos. 4. Débora profetizou. Débora, mulher profetiza de Labitote, julgava Israel neste tempo. Então, Débora, depois da morte de Eude, Débora passou a julgar, e depois quem ficou foi Baraque. A gente vai ver. Julgava Israel nesse tempo. O 5. Ela atendia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela e a julgavam. Débora, mais ou menos, ela tinha 80 a 90 anos de idade. Então, era uma mulher madura, equilibrada, sábia, e era uma mulher profetisa. Naquele contexto, tinha mais profeta homem. Mas no contexto de Deus, na cartilha de Deus, Deus ele trabalha diferente. Ele não trabalha na ótica do homem não, dos homens não. Ele trabalha na sua ótica. Ele usa quem quer, ele usa mulher, ele usa homem, ele usa velho, ele usa criança. Ele usa quem quer, na hora que ele quer e no contexto que lhe apraz. Então Débora, mais ou menos, tinha os seus 80 a 90 anos.
E os filhos de Israel subiam a ela, a juíza. O 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoi, de Quedes de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel te ordena. Então ela mandou chamar Baraque, né? Baraque era da tribo de Naftali, né? Foi um líder militar, né? E ele tinha experiência sobre guerra, e depois ele se tornou juiz, e ela mandou chamar ele, porque tinha um recado. E aí eu já vi também, até aqui no YouTube, muita gente dizer assim: Deus não manda recado, manda assim. Deus manda recado, Deus dá endereço, Deus dá nome de pessoas. Está lá em Atos, quando Deus revela aquele homem, a casa de Pedro, onde Pedro estava instalado. Deus dá recado sim, manda recado sim, quando é Deus. Quando é profetada, meninice, ou para ter visibilidade, meu canal poderia ter visibilidade se eu começasse a dar profetada. Eu vejo muitos aí, né? Visões, profetadas, muita coisa. Se for Deus, glória a Deus, bom para ele. Se não for, vai ter que responder diante de Deus tudo que a gente fala. Deus pode nos usar? Com certeza. Deus pode nos usar. São os canais dele, né? São os canais. Ele disse: em meu nome, esses sinais seguirão aos que crerem. Então nós cremos nos dons espirituais, nas revelações, e Deus ele faz. E mandou chamar, né? O Senhor, aí ela dá, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, te ordena. Ela dá o recado: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Então ela deu o recado que Deus mandou. Ela não aumentou e ela não diminuiu. Pega quantos homens? 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Então Deus, ele deu toda organização militar do céu. Vai, pega 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon e vai pelejar. Vai, sobe o monte Tambor, sobe. Aí no 7, atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabe, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Ela disse: sobe o monte Tambor e atrairás eles para Quizon. O comandante Cícera e Jabe, o exército de Cícera e Jabe, com seus carros e as suas tropas, te darei. Atrairás para onde? Quizon. Era uma área pantanosa. Era tudo estratégia de Deus. Deus, ele não dá uma fala, uma mensagem por um caso de um acaso, não. Ele dá por estratégia. Se eu e você está passando por alguma situação que não teve vitória, peça estratégia a Deus para sair, porque muitas vezes entramos por luta por culpa de nós mesmos, por causa da nossa rebeldia. Está vendo aqui? 20 anos que o exército de Deus, o povo de Deus, era atormentado por Cícera. 20 anos. E Deus deu o quê? Estratégia. Estratégia a Baraque. Vai, sobe no monte Tambor com 10.000 homens. Hoje não era 900 carros, então, mas tinha mais homens. Né? Sobe com 10.000 homens. E desce
para o pântano, atrai eles, para Ribeiro Quizon, com aqueles carros de ferro. Daí você imagina o que aconteceu, né? Com os carros de ferro, né? Vamos ver ainda o 8. Então, eu quero ver aqui Quizon, no capítulo 5, versículo 21, ainda em Juízes. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Era um ribeiro, era um pântano, uma região de lama, o ribeiro, e Deus mandou ele levar os carros, os 900 carros atrás para o ribeiro. Era de ferro, e quando chegou lá, o que aconteceu? Atolou, vamos embora. 9. O 8 ainda. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Não podemos criticar essa postura deste general militar por ter um certo medo. Não, mas ele tinha medo. Sim, ele teve medo, mas ele está lá na galeria da fé. Mas ele teve fé. Ele teve medo por quê? Porque o exército de Cícera, na época, era o maior e mais equipado exército. Aí eu pergunto a você, se coloque no lugar de Baraque. O que era, como você agiria? Então ele viu que Deus falou na boca de Débora. Então ele queria ter um ponto de contato para a fé dele ficar mais afinada com Deus. Então no 9 a gente vê, respondeu, aí no 8, então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Isso não era dúvida, era um receio. Ele tinha fé que Deus tinha usado a mulher, né? E no 9, respondeu ela: certamente irei contigo, né? A coragem de Débora, porque Débora, ela tinha convicção do que ela tinha falado. Aí também o profeta é provado naquilo que falou, né? Certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Nas mãos de uma mulher de quê? Porque ela ia interceder, ela ia ver se cumprir a palavra, mas quem ia pelejar era quem? Era Baraque, com os 10.000 homens lá da tribo de Naftali e Zebulon. Mas ela foi. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ela. Veja a imagem linda. Subiu 10.000 homens, subiu Baraque e subiu Débora. Ali estava sendo provado a fé do general. Ele estava com fé, nossa fé é provada também. Estava sendo provada a profecia, porque quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. Então ali estava a fé. Então ele foi na fé. Eu vou na minha fé que vamos vencer essa batalha. Então no 12. O 11. Ora, Eber-Quedel tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanai, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque vinha de Abinom, tinha subido ao monte Tabor. Então Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Osete e Agói até o ribeiro de Quizon. Então foi convocado os carros de ferro, foi convocado o povo que estava com ele, então tinha um grande exército.
E aí eu digo a você, o que a fé faz? A fé faz Deus trabalhar na escalada. Porque esta guerra, quem venceu não foi nem Débora, nem foi Baraque, foi Deus. Vamos ver? 14. E disse então Débora a Baraque, levanta-te, este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Não saia o Senhor adiante de ti? Não saiu o Senhor adiante de ti? Foi uma pergunta. Assim Baraque desceu do monte Tabor com ele 10.000 homens. Então é ótimo, irmãos, quando nós andamos com mulheres e homens de fé. Hoje estamos vivendo uma crise existencial. Para você encontrar homens e mulheres de fé, tá difícil. Tá difícil. Homens e mulheres que amam comentar sobre a palavra. Não, a gente tem olhado muita coisa. Só é luta, só é reclamação, só é murmuração. Mas a palavra que tinha na boca daquela anciã de 80 ou 90 anos foi: sobe, desce o Monte Tabor. Ele já estava lá, desce, que hoje o Senhor entregou nas tuas mãos. Hoje o Senhor não entregou? Ela fez uma pergunta: a Sísera nas tuas mãos? E então, assim Baraque desceu do Monte Tabor e com ele 10.000 homens. 15. O Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Veja que o texto diz aquilo que eu falei. O Senhor, usando o que? A mão, as mãos dos guerreiros, né? O Senhor derrotou, porque a força vem de quem? A força vem de Deus. Baraque estava sem força. Baraque estava numa situação difícil, era 20 anos comandando o exército de Deus, não era brincadeira, porque Deus enviou Débora para dar aquele recado ao homem de Deus, ao general Baraque, porque ele precisava de uma injeção de ânimo. E muitas vezes, para a nossa fé aquecer, precisamos de uma injeção de ânimo, precisamos de uma palavra de Deus, precisamos de ouvir a voz de Deus, seja Ele diretamente conosco, seja pela palavra, seja pelo um dom de profecia. E é maravilhoso isso, nós nos animamos e Ele fez como um convite: se você for, eu irei. Eu irei com você, Débora, eu irei. E tanto Débora viu concretizando a profecia, porque Deus achou bonito este convite, porque ela viu a profecia se cumprindo, como Baraque viu Deus na vida dele. Mas, 16, mas Baraque perseguiu os carros, o exército até Arosete Aragói. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber Queneu, porque havia paz em Jabes, rei de Saron, e a casa de Eber Queneu. Então Baraque matou todos ao fio da espada. Quando a gente tem fé, o Senhor nos dá força para vencer os nossos inimigos. Quando a gente tem fé, matamos um leão por dia e somos vencedores. Ou, por que não dizer, mais do que vencedores. E ali, aquela injeção de ânimo que Baraque recebeu de Débora digamos, a cereja do bolo para ele se levantar com o exército de Deus. E Deus honrou a fé de Baraque, e Baraque honrou as instruções de Deus. Quando Deus mandou ele separar as duas tribos,
Zebulon e Naftali, 10.000 homens. Não foi nem as 12 tribos, 2 tribos, ele obedeceu direitinho como o Senhor mandou. Quer ter vitória? Isso é para mim também. Quer ter vitória? Obedeça ao mando de Deus. Agora vamos ver. Jael mata Sísera. Por causa da fé de Baraque. Olha, quando você tem fé, tanto Débora teve fé, Baraque, mas só quem entrou na galeria da fé foi Baraque. Quando você tem fé, tem um efeito dominó. Você vai passando fé para todo mundo. E aqui no 18 diz, saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe então, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse, tenho sede, dá-me, peço de beber um pouco de água. Então ela abriu um outro de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Esta mulher, Jael, já estava vendo a mão de Deus agir na vida de Baraque, na vida de Débora e na vida do povo de Deus. Então ela arquitetou tudo para destruir, dar o golpe final no inimigo. E no 20 ela disse, ele disse, põe-te à porta da tenda, se alguém vier e te perguntar, há alguém aqui? Responde não. Então Sísera deu ordem a ela, ficar aí na porta da tenda. Ela deu leite a ele para ele beber, cobriu ele. Disse, fica na porta da tenda observando se vem alguém. Se alguém perguntar, você diz que não. No 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, enquanto estava carregado de um profundo sono e muito cansado. Ele estava carregado de um profundo sono e muito cansado, permitido por Deus para a obra de Deus ser concluída. Ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Assim ele morreu. Baraque chegou perseguindo a Sísera, e Jael saiu ao encontro e disse, vem, mostrar-te-ei o homem a quem busca. Entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto com a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabe, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevaleceram cada vez mais contra Jabe, rei de Canaã, até que exterminaram os inimigos. E a palavra de Deus foi cumprida cabalmente. A fé de Baraque foi honrada. O nome do Senhor foi glorificado. É isso que eu quero trazer para nós hoje, essa reflexão. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, Baraque, ele tinha um estilo de fé. O estilo de fé dele era ver o que Deus estava fazendo, levar a profetisa junto com ele, né? Ela teve fé, ele teve fé, Deus lembrou dele porque ele tinha fé. Então aquilo que eu e você não entende, a gente deixa para Deus agir, né? Deus usou uma mulher profetisa, na época não tinha, só tinha Débora, né? Uma mulher já uma anciã de dias, e Deus usou esta mulher poderosamente para dar o recado a Baraque, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Deus é grande, né? Vamos orar pelos pedidos de oração, pela caderneta de oração. Vamos orar para Deus dar vitória a todos os inscritos, suas famílias. Deus dá livramento. Estamos vivendo
tempos muito difíceis na terra, temos que guardar reserva, não sabemos quando a noite escura vai vir para a terra, né? E nós devemos estar com as nossas vasilhas cheias, né, de reservas, para assim, através da nossa fé, todos venham a ser beneficiados, porque como foi a fé de Baraque, a gente tem que ter essa postura de quê? Ter fé, mesmo sem ver, mas esperando, obedecendo os comandos e as ordens de Deus. Tudo que o Senhor mandar a gente fazer, a gente faz, né? Ter a atitude de um homem, de uma mulher de fé, ser firmado na fé que o Senhor está mandando fazer, e isso é muito importante, porque nós ganhamos com que? Experiência com Deus, bênção com Deus e vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses momentos que estamos aqui. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por todos os inscritos deste canal, venha, Senhor, fazendo coisa grande na vida de cada inscrito neste canal. Senhor, e suas famílias, dando livramento, escondendo no seu sangue. Senhor, abre porta de trabalho para os que estão desempregados, em nome de Jesus. Venha curando, cura, Senhor, cura. Cura quem está enfermo, cura quem está enfermo na alma, com depressão, vai ajudando, Pai. Restaurando os lares, trabalhando nas famílias, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não tiveram experiência contigo, vá salvando, em nome de Jesus. Vá fazendo coisa grande. Né? Assim que nós te louvamos, te pedimos, obrigado pela nossa salvação, pela nossa família, as provisão por esta palavra, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, venha a ser uma fé firme, fundamentada na tua palavra. E que o mundo veja que nós temos uma fé sólida, confiante em ti. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém, meu nobre e doce peregrino. Fique na paz. Amanhã nós estaremos falando sobre outros personagens, né? E vamos caminhando na fé. Né? O nome desse canal é Caminho da Fé. Não esqueça de ler sua Bíblia todo dia. Ela é alimento para a sua alma. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos.